E o Cruzeiro conseguiu dar um chapéu no Corinthians e fechou com o volante Wallace. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do acordo e conta também que o Timão já tem um novo CEO, mas Carlos Miguel está fora do jogo contra o Atlético Paranaense, revoltando torcedores alvinegros. Preciso te contar sobre o Palmeiras que acaba de fechar a venda de mais um jogador e eu nem estou falando do Estevão. Já Alex Teixeira e Souza têm acordo verbal com o Vasco da Gama. John Kennedy foi muito cobrado por torcedores do Fluminense, respondeu para eles. Para completar, ele tem proposta para deixar o Flu. Trago ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças, novidade no banco de reservas do São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora mostrar na tela jogos desse sábado e domingo pelo Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Acho que na noite desse sábado para Vasco e São Paulo dá empate. Já no domingo, o Atlético Paranaense bate o Corinthians, o Flamengo vence o Fluminense e Bahia e Cruzeiro empatam. Para completar, vitória do Red Bull Bragantino contra o Vitória, triunfo do Palmeiras diante do Juventude e vitória do Atlético Mineiro contra o Fortaleza. Para você fazer sua fezinha na aposta ganha super simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou 100% da grana, volta em bônus para você, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo que perdeu para o Criciúma na abertura da rodada, jogo no Heriberto Rios. O Criciúma fez 1-0, o Botafogo empatou, o gol foi marcado pelo Rauter, mas na reta final da partida o Criciúma venceu sua primeira partida em casa. Triunfo super importante na parte de baixo da tabela. Já em relação ao Botafogo, o time de Arthur Jorge ficou impedido de assumir a liderança do campeonato. Ainda no giro de notícias, conta que Nacho, ex-zagueiro e capitão do Real Madrid, é o mais novo reforço do Al-Qadiyah, time que subiu da segunda para a primeira divisão do futebol saudita, caminhão de dinheiro nas mãos do zagueiro espanhol que assinou por 2 temporadas. Bora falar agora sobre o São Paulo com uma novidade para o confronto contra o Vasco na noite desse sábado em São Januário. Depois de visitar o CT de Cotia alguns dias atrás e se encantar com o zagueiro Igão, de só 16 anos de idade, o Zubeldia decidiu levar o atleta para o banco de reservas. É possível que ele nem estreie, mas o fato de um menino de só 16 anos de idade, que já tem brilhado no Sub-17, ter sido promovido ao time principal e figurar no banco de reservas de um jogo do Campeonato Brasileiro mostra que o Zubeldia gostou bastante do Igão. E não para por aí. O técnico argentino se encantou por outros 2 jogadores do São Paulo e promete olhar com bastante atenção para as categorias de base. Só para contar um pouco mais do Igão para vocês, atleta que chegou em 2016 ao tricolor, 3 títulos nas categorias de base, convocado recentemente para a seleção Sub-17, foi eleito também o melhor zagueiro da Copa do Brasil Sub-17, que terminou com o São Paulo como vice-campeão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que está virando uma máquina de vender jogadores. Pela manhã, acordo com o Estevão. Esse anúncio aconteceu de forma oficial à tarde. O Estevão fica no Palmeiras somente até o fim do Super Mundial de Clubes. Na sequência, se transfere para o Chelsea em operação de 61 milhões de euros. São 34 milhões de euros fixos, restante atrelado a bônus. São 6 milhões de euros em bônus por jogos disputados com a camisa do Palmeiras até a metade do ano que vem. Mas horas depois, o Palmeiras encaminhou a venda de Rafael Navarro para o Colorado Rapids. E dá para dizer que o Palmeiras vai ter lucro com o Rafael Navarro, atacante que havia chegado para o Palmeiras de graça depois de uma boa temporada com a camisa do Botafogo, não conseguiu brilhar com a camisa do Verdão. Acabou sendo emprestado, o Colorado Rapids acertou a compra com o Palmeiras, nos últimos dias até pintou um problema, o atacante não gostou da proposta salarial feita pelo time americano. No final das contas, tudo certo, o Palmeiras embolsa 3 milhões e meio de dólares fixos, e mais 1 milhão de dólares em bônus. Ou seja, a operação pode bater até 4 milhões e meio de dólares ou 24 milhões e meio de reais, levando em consideração que o atleta chegou de graça, outro bom negócio. O Navarro que também esteve nos planos recentemente do Grêmio, mas a equipe americana levou a melhor. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Quero contar de forma exclusiva que Alex Teixeira e Souza já têm acordos com o Vasco em relação a salários. 2 jogadores indicados pelo Felipe Coutinho serão contratados assim que o Coutinho disser sim de forma oficial ao Vasco.
namoro de mais de 3 semanas, com algumas idas e vindas. Coutinho tem uma série de propostas, mas quer jogar no Vasco. Antes de assinar o contrato, que deve ter duração de 2 temporadas, ele quer ter a certeza de que o Vasco vai ser capaz de montar um time bacana a partir da metade do ano. As indicações do Alex Teixeira e do Souza partiram do Coutinho. O Vasco já chegou a um acordo com os dois atletas, cada um deles vai receber cerca de R$150 mil por mês. Alex Teixeira desempregado desde o fim do ano passado. O Souza tem contrato de mais um ano com o Istambul Başakşehir, mas não está muito animado em ter de voltar para a Turquia para cumprir o último ano desse contrato. Ele vai pedir a rescisão por lá. Queria situar vocês em relação ao que são esses R$150 mil por mês para cada um dos atletas. Gary Medel, que deixou recentemente o Vasco, tinha direito a um salário de R$800 mil por mês. Para rescindir o contrato, o Vasco se viu obrigado a continuar bancando R$200 mil por mês do Medel até dezembro. Ou seja, o Souza e o Alex Teixeira vão receber menos, cada um, do que o Gary Medel, que está vinculado ao Boca Juniors, mas segue tendo R$200 mil por mês por salário pagos pelo Vasco da Gama. Bora falar agora sobre o Fluminense, sábado pra lá de agitado com John Kennedy, que tem proposta oficial do Toluca do México, informação exclusiva, já vou contar sobre ela, antes contextualizar sobre o que aconteceu ao longo do dia. Torcedores do Fluminense foram até a porta do CT para protestar contra a fase do time que é a lanterna no Campeonato Brasileiro. O clima esquentou com o John Kennedy, que parou o carro, abriu o vidro e ouviu alguns xingamentos. Ele não gostou, especialmente quando falaram que ele estava indo muito para balada e quando ele foi chamado de vagabundo. Como resposta, ele mandou um torcedor para aquele lugar, revoltando todos os outros torcedores do Fluminense que por lá estavam. O clima ficou quente, o carro do John Kennedy, inclusive, sofreu alguns tapas e socos. Alexander, outro jogador que foi alvo de protestos de tricolores, também teve seu carro danificado. Voltando à proposta, informação exclusiva. O Toluca do México ofereceu 7 milhões de euros ao presidente Mário Bittencourt para levar o John Kennedy. Operação de 40 milhões e 700 mil reais. Antes do episódio desse sábado, dava para dizer que a chance dele se mudar para o Toluca era nenhuma. O Fluminense não tinha intenção de negociá-lo. Mas posso assegurar que o John Kennedy ficou muito chateado com tudo o que aconteceu, por ter sido xingado, por ter retrucado os xingamentos e ter visto o seu carro sofrer escoriações. Diante desse cenário, é preciso aguardar cenas dos próximos capítulos. Domingo decisivo para o Flu, que enfrenta o líder Flamengo no Maracanã. Já contamos para vocês que a demissão de Fernando Diniz, que é um pedido de muitas pessoas na torcida do Flu, custaria cerca de 14 milhões de reais como multa. Quero falar agora sobre o chapéu que o Cruzeiro aplicou mais um na concorrência, a vítima da vez, o Corinthians. Ao longo da semana, setoristas do Timão chegaram a afirmar que o Corinthians estava próximo de contratar o Wallace, volante da Udinese, operação de 8 milhões de euros. E eu disse para vocês durante toda a semana que a minha informação era um pouco diferente. Depois, quando a gente contou que o Cruzeiro estava interessado, eu apostei que o Cruzeiro levaria a melhor contra o Corinthians, certo? Foi o que aconteceu nesse sábado. O Alexandre Matos fechou na sexta-feira a compra do Matheus Henrique junto ao Sassuolo, viajou a Udine e horas depois já tinha se acertado com a equipe do Wallace. Volante que está sendo comprado por 6 milhões de euros fixos, valor que equivale a 34 milhões e 800 mil reais, além de mais 1 milhão de euros em bônus por performance. Nono reforço do Cruzeiro na era Pedrinho BH, já foram investidos 178 milhões de reais em contratações, tudo isso em menos de 2 meses de Pedrinho BH à frente do clube. Isso eu estou falando apenas da parte com compras fixas. Se somarmos todos os bônus, podem ser mais 213 milhões de reais nas 9 operações. O único jogador contratado de graça, o Cássio, que chegou do Corinthians. Só para completar em relação ao Wallace, o Corinthians chegou a conversar em cifras de 8 milhões de euros, o Cruzeiro fechou por menos, volante de 29 anos de idade, que foi o maior ladrão de bolas da temporada passada nas 5 principais ligas do futebol europeu. Se você olhar o mapa de calor do Wallace, é algo impressionante. O cara está por todas as partes do campo e deve formar um grande meio-campo ao lado do Matheus Henrique. E você, torcedor do Cruzeiro, que está pensando a respeito das contratações, está gostando? Quem podem ser os próximos reforços? Tô de olho para contar para vocês, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, além da péssima notícia envolvendo a perda do Wallace, um dos alvos do presidente Augusto Melo para julho. Quero contar também que já há um novo CEO. O Corinthians fechou com Fred Luz, que trabalhou entre 2013 e 2018 no Flamengo. No primeiro momento
como diretor de marketing entre 2014 e 2018 no cargo de CEO, exatamente a mesma função que ele vai exercer no Timão. Essa contratação de um CEO havia sido uma sugestão da Ernest Young há coisa de 2 meses. O Augusto Melo relutou com essa ideia, chegou a fazer uma proposta para o Marcelo Paz, que decidiu continuar no Fortaleza, e o Fred Luz é o novo homem forte, não do futebol, mas de todo o clube, só abaixo do Augusto Melo, e ele chega em um momento de crise, com o time correndo enorme risco de rebaixamento, com o técnico Antônio Oliveira perto de ser demitido, em caso de tropeço contra o Atlético Paranaense nesse domingo, haverá a dispensa do treinador português, isso sem falar em todos os problemas extracampo, vários deles atrelados ao pagamento da comissão de 25 milhões e 200 mil reais no acordo da Vai de Bet. Só para completar, quando a gente acha que não tem mais nada de ruim para acontecer, no Corinthians sempre aparece alguma coisa, né? Pois nesse sábado, depois de treinar a semana inteira como titular, o Carlos Miguel comunicou que estava com dores no tornozelo, algo que o impediria de viajar e estar fora do confronto contra o Atlético Paranaense, causando revolta de torcedores, influenciadores e pessoas importantes ligadas ao Timão. Craque Neto soltou um vídeo detonando o comportamento do Carlos Miguel e lembrando que o goleiro que está de saída para o Nottingham Forest havia tido uma participação importante na saída do Cássio do Corinthians. Cheguei a contar para vocês até de forma exclusiva que antes de se tornar titular absoluto, Carlos Miguel trabalhou nos bastidores para que o Cássio perdesse a condição de titular e, por consequência, saísse do Timão. O Cássio foi embora, agora o Carlos Miguel também vai para operação super baixa de apenas 4 milhões de euros e o Corinthians segue em busca de opções no mercado, enquanto isso vai contar com o Donelli. E você acha que o Corinthians vence, empata ou perde do Atlético Paranaense? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Também quero que você deixe like e compartilhe o vídeo, beleza? Ótimo final de semana, tchau!